Segundo me disseram, temos quase 100 pessoas aqui hoje, louvado seja o Senhor por isso. Antes de orarmos, está anotado aqui. Ok, prestem atenção. Ontem nós tivemos grupo de homens e grupo de mulheres aqui. Com todo respeito aos homens, as mulheres deram banho na gente. Mas graças a Deus pelos homens que vieram. Espero que no próximo a gente possa pelo menos empatar, não é? E a Graça, a esposa do Raul, parece que ela esqueceu a bolsa aqui. Não tenho muita certeza nisso, mas por favor, verifiquem. Se alguém achar uma bolsa perdida, é da Graça, tá bom? Com dinheiro ou sem dinheiro? Ok. Irmãos, é o seguinte, os grupos têm várias finalidades. A gente entende que grupo grande também tem as suas complicações, porque fica difícil interagir. Mas usem o grupo para desenvolver as outras pessoas do seu grupo. Incentive aquela que é mais quietinha a se manifestar, tá bom? Para aprender, né, a compartilhar e a ouvir e assim por diante. Esse é o primeiro aviso, tá bom? O segundo aviso, é lógico que com essa dinâmica, resta um pouco de menos tempo, né, para estudarmos. Então, cada lição ela vai ser dada no período necessário para que a gente aprenda aquilo que Deus quer que nós aprendamos. Uma pergunta importante. Nós estamos estudando, resumidamente, todo o Antigo Testamento. Por quê? O que o Antigo Testamento tem a ver conosco? Você quer saber uma resposta bem simples? 1 Coríntios, capítulo 10, responde isso claramente. Com licença. É um texto difícil de se ler, mas extremamente importante. Porque nós temos a tendência de olhar para o Antigo Testamento como uma história. E parece que essa história não tem ligação conosco, mas tem. O Antigo Testamento, ele mostra de maneira clara e com detalhes quem é Deus, quem é o ser humano e como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, o que acontece quando nós nos relacionamos com Ele conforme Ele descreve na sua palavra, e o que acontece conosco quando a gente faz diferente. E não dá para fugir dessa realidade. E 1 Coríntios, uma igreja grega, composta de pessoas como nós, pessoas que entendiam a cultura judaica, isso é, tinham um passado religioso, com pessoas que talvez nunca pensaram em religião, aquela confusão toda. E Paulo usa esse capítulo para mostrar para nós a importância dos nossos estudos e mais do que isso, o que a gente vai fazer com ele, o que esses estudos vão mudar na nossa vida. Nós vamos começar a estudar a história de Jacó, um estelionatário. Jacó roubou o irmão, enganou o pai, mas ele é um escolhido de Deus. Então, o meu passado perto do de Jacó é muito mais sujo que o dele, entende? E pela graça de Deus fui alcançado de Jacó também. Mas por que nós temos esse estudo na Bíblia? Tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 10, vai nos falar sobre isso. Então, eu vou ler, versão revista e atualizada, fazer alguns comentários, dar uma introdução, uma nova introdução para esses estudos, pegando Jacó como exemplo, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Olha que afirmação ele está fazendo. Ele está escrevendo para quem? Para uma igreja composta de grego, composta de italiano, composta de tudo quanto é gente. E ele vai para o Antigo Testamento e diz que os salvos daquela época, com aquele contexto, são os nossos pais.
faz uma ligação direta, né, com essa geração com a de milhares de anos atrás. Abraão é o nosso pai da fé, não é? Jacó não é nosso pai da fé? Então, está falando sobre a história, a nossa história passada, que está diretamente ligada a nós. E diz assim: tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, mostra a experiência do povo de Israel sendo liberto do cativo, do mesmo jeito que nós somos libertos do pecado, e agora estamos rumando à terra prometida, e quando a trombeta tocar, vamos estar todo mundo lá, se Deus quiser. Isso é se você reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Mas vocês estão entendendo a analogia? Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Qual é o manjar espiritual que eles comeram? Maná, não é? E qual é o nosso manjar espiritual? Jesus, através da palavra de Deus, todos os ensinos, tudo, né? Ok? Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra é Cristo. Então, tinham sede, né? Cutucava a água, a hora que fez diferente foi punido, mas foram supridos. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. E o versículo 6 é a ligação direta para nós. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E quais foram as coisas más que eles cobiçaram? Eu vou resumir bem simples, né? Não estamos dando teologia, né? Estamos dando vida. Eles começaram a voltar para o Egito. Não é isso que eles cobiçaram? Eles queriam os melões, reclamaram, né? Da nova vida que Deus ofereceu para eles, estavam dizendo que a vida de escravidão era pior. É o risco que todos nós estamos correndo aqui. Todos nós, enquanto estivermos vivendo aqui nesse mundo, a gente vai correr o risco de querer viver do mesmo jeito que a gente vivia antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador. E vai acontecer com quem viver desse jeito a mesma coisa que aconteceu com eles. Não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando de experiência diária com Deus e vida eterna, isso é, qualidade de vida aqui, que começa tendo Jesus. Aí, a exortação para nós, olhando para eles. Então, vai, história de Jacó, história de Isaac, a história que nós vamos, os reis que nós vamos ver. Está dizendo, olha, essas coisas vos tornaram exemplo, a fim de que não cobiceis as coisas más que eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir. Não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Por que está escrito isso aqui? Acontece só com eles lá? Ou esse exemplo é claro na minha vida? Você tem que responder essa pergunta. Palavra de Deus, inspirada, não é? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis. Nossa, murmurar então? Como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Gente, eu não estou... Sabe o que eu estou dizendo? A Bíblia foi escrita para que a gente aprenda a amar a Deus, respeitar a Deus, reverenciar a Deus e temer a Deus. Tudo junto. Que isso é saudável para nós. Essas coisas lhe sobrevieram. Olha a repetição. Como exemplos, e foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos está chegando. O Maurício leu uma profecia aqui na hora do culto, sobre a realidade da igreja humana aqui na Terra.
o desvio. Entende? Dias difíceis, os homens são amantes de si mesmos. Ele está falando da igreja humana, da igreja física. Então, a igreja está, quanto mais se aproxima à volta de Jesus, mais distante a igreja corre de estar dentro da perfeita vontade de Deus, porque a pressão vai ser grande. A esperança é que Deus sempre vai manter os remanescentes fiéis. E eu quero fazer parte desse grupo, eu sei que você também quer. E é por isso que a gente estuda a Bíblia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por que tem essa advertência? Voltada tudo para os exemplos do Antigo Testamento. Parece que está diretamente ligado com a primeira mensagem. Pensa que é uma coisa, na verdade não é. E aí, ele, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Deus é fiel, não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Esperança, ele está dizendo, olha, nós podemos fazer diferente deles. Temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus, temos a oração. Pode ser diferente, mas ainda vamos enfrentar as tentações. E aí ele vai concluir isso, que ele resume esse comportamento como idolatria, trocar as coisas de Deus por coisas desse mundo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria, falo a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo isso? Que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Aí ele vai começar a falar sobre a questão da liberdade cristã, tá bom? A lei da liberdade cristã, mas ele diz assim, que a gente precisa tomar cuidado no versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos acaso mais fortes do que Ele? Então ele está dizendo o quê? Nós não podemos viver uma vida dupla, como o povo do Antigo Testamento viveu. Temos que viver uma vida genuína. E é por isso que nós estamos estudando o Antigo Testamento. Tá bom? Então, isso precisa ser muito prático. Não é só aprender essas histórias. É por isso que a gente vai estar se reunindo em grupo e poder conversar. Tá bom? Ok. Vamos orar? Obrigado, Deus. Mais uma vez queremos agradecer o teu amor para conosco. Esse amor é demonstrado pela tua graça, misericórdia em cuidar de nós, mas também em nos advertir dos perigos que enfrentamos enquanto estivermos aqui neste mundo, no qual o príncipe desse século tem controlado quase todas as coisas, mas debaixo também da tua permissão e também debaixo da sua supervisão, ó Pai. Obrigado, ó Pai querido, por esse grupo que decidiu consagrar esse tempo ao Senhor. Poderiam estar em qualquer outro lugar, mas certamente abriram mão, estão sacrificando coisas, ó Pai, para demonstrar a devoção deles ao Senhor. E pedimos, ó Pai querido, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração e continue cumprindo a promessa de completar a boa obra que o Senhor começou em nós. Isso é, moldar o nosso caráter, nos limpar de toda hipocrisia, ó Pai querido, para que possamos viver o plano que o Senhor tem para nós aqui nesse mundo e influenciarmos outros. Tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Ok, Jacó, filho de Isaque. O filho de Isaque, Jacó, era um homem traiçoeiro, cuja vida Deus mudou, tornando-o recebedor das promessas que Deus havia feito a Abraão e a Isaque. Microfone
Alguém levanta a mão rápido, leia, por favor, aquele resumo da lição no fim, né? Página 21, D, A, B, C, D. Vocês têm um resumo lá, tá? No livrinho de vocês, por favor, leiam. Alguém, mais rápido que puder. Então, isso. Isaac cresceu e se casou com uma linda mulher chamada Rebeca, mas Rebeca não podia ter filhos. Então Isaac orou a Deus por sua esposa e ela ficou grávida. E não foi só isso, Deus disse para Rebeca: 2 nações estão em seu ventre, 2 povos virão de você. Sim, um deles será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais novo. O primeiro filho de Rebeca nasceu com a cabeça cheia de cabelos. Assim, eles o chamaram de Esaú, peludo. Quando seu irmão gêmeo nasceu, sua mão estava agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó, enganador. Isso foi um prenúncio dos problemas entre esses irmãos. Um dia, Jacó enganou Esaú a respeito da sua herança. Em seguida, com a ajuda de sua mãe, Jacó enganou seu pai para que este lhe desse a bênção especial de Esaú, que faria dele o chefe da família após a morte de Isaque. Esaú não ficou nada feliz com isso e planejou matar Jacó assim que seu pai morresse. Mais uma vez, mãe e filho planejaram uma trapaça para manter Jacó seguro. Rebeca disse a Isaque que ela não queria que Jacó se casasse com uma mulher de Canaã. Ao invés disso, ele deveria voltar para sua terra para encontrar uma esposa. Funcionou. Isaque chamou Jacó. Quando ele entrou, Isaque disse: Jacó, eu não quero que você se case com uma mulher cananeia. Volte para Padã-Arã, onde sua mãe morava, e encontre uma esposa lá. Que Deus te abençoe com muitos filhos e posses, e que ele dê aos seus descendentes a terra que ele prometeu a Abraão. Então, Jacó iniciou sua viagem de 800 quilômetros que o levariam para a terra natal de sua mãe. Quando escureceu, ele parou, pois já era noite. Deitou-se e rapidamente adormeceu. Em um sonho, viu uma enorme escadaria do chão até o céu, com anjos subindo e descendo. Ao lado dele estava Deus, que lhe disse: Eu sou Yahweh. Não sei se é assim que... O Deus de seu avô Abraão e seu pai Isaque. Vou dar a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó, incalculáveis e espalhados por toda a terra. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de um descendente seu. Quando Jacó acordou, percebeu a importância do seu encontro com Deus. Ele chamou aquele lugar de Betel, casa de Deus. Ele seguiu seu caminho e chegou à casa da família de sua mãe. Encontrou uma esposa e se tornou muito rico. Mas as atitudes enganadoras de seu sogro lhe trouxeram problemas. Finalmente, ele saiu daquela região e voltou para Canaã, temendo por sua vida. No caminho para casa, Jacó teve outro encontro divino. Lutou com um anjo de Deus durante toda a noite. Ele não pretendia ceder, embora o anjo tivesse ferido seu quadril gravemente. E assim continuou a insistir, pedindo por uma bênção. O anjo lhe perguntou seu nome e ele respondeu: Jacó, enganador. Então o anjo disse: Não é mais. De agora em diante, o seu nome é Israel. Luta com Deus ou Deus luta. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Que empolgante ser abençoado com um novo nome. Obrigado. Quero fazer alguns esclarecimentos antes, tá bom? Há dúvida quanto ao significado do nome Jacó ser realmente enganador. Então, quando você ouvir isso, no mínimo, ponto de interrogação, tá bom? Nenhum pai, nenhuma mãe colocaria o nome do filho de enganador. É que na língua original tem 2 palavrinhas muito parecidas. Tem a palavra ekev, que significa segurar no calcanhar, e tem a palavra akev, que significa enganador. É que quando ele foi enganado, Esaú aproveitou essa pequena diferença e falou: ó, por isso que você tem esse nome. Então, houve essa aplicação, ok? Vou falar mais sobre o nome, né, sobre Jacó e Israel mais para frente, mas só dizendo por quê, porque está na introdução,
ok? E nem todos os estudiosos concordam que foi dado o nome com a tradução enganador. Fiquem com a informação apenas, ok? Então, isso é muito importante. Ok. Começando, tá bom? Vocês têm folha sulfite? Eu tenho acho que lá na minha... Abre lá, você vai achar. Isso, pode abrir aí, você vai achar. Ó. Deixar 1 ou 2 folhas sulfite para cada grupo. Está dentro, não? E olha que eu me preparei, viu, meu irmão? Tá bom, não tem problema. Ó. Não dá. Não tem problema. Obrigado. Vocês vão receber aí. Obrigado, gente. Vocês têm na primeira página, não sei se vocês voltam para a página 21A, é apenas para pensar um pouquinho, tá bom? Para a gente sentir, né, o que está acontecendo naquele contexto e ver como a gente enfrenta as mesmas situações. Você já foi seriamente enganado por alguém? Escreva aí no papel, né, algumas sensações que vocês experimentaram quando vocês foram enganados por alguém. E o que você acha das pessoas que fazem esse tipo de coisa? Só 2 minutinhos para vocês pensarem, né? Tá bom? Então, quando alguém te engana, que tipo de sensação você tem? E o que você pensa de pessoas assim? Você é muito boa pra essa cena aqui. É muito boa, você só fica triste. Ô, gente, tô precisando de escritora aqui nesse grupo. Vontade de meter a faca na garganta. Eu vou descrever. Não dá arma, não. Ok. Para descontrair foi bom, ok? Tá bom? Microfone aí na mão. Vai. Alguém aí levanta a mão. Qualquer pessoa, qualquer grupo. Tá bom? Qual é a sensação de ter sido enganado? Só a primeira. Bom, ninguém gosta de ser enganado. Ele pode até gostar de enganar, mas não gosta do inverso. E pelo que o grupinho aqui falou, raiva, ira, frustração, decepção. Ok, tá ótimo. É isso mesmo, né? Uma das respostas é isso, né? É isso aí, traição, vulnerável, você fica desconfiado. Ok. E o que você acha das pessoas que fazem esse tipo de coisa, um outro grupo? Gente, dinamismo, levanta a mão. Faz o seguinte, você dá o microfone para uma pessoa e ela tem que se virar para responder. Pronto! Está resolvido! Pronto, faz parte do grupo, tem que falar. Tem? Gostou? Não. A gente, na verdade, só eu respondeu. O meu grupo aqui está muito fraco. Então vai. Então ele deu para o cara certo. A gente pontuou aqui que a pessoa é egoísta, só pensa em si mesmo, não é ingrata também, porque geralmente quando alguém te engana, você tem que fazer alguma coisa para ele e ele vai acabar te enganando. Então, foi isso que a gente pontuou aqui. Ok, tá bom. Então é isso, né? É uma série de situações, eu tenho que dinamizar, né? Mas a gente também começa a duvidar do caráter da pessoa, começa a questionar a integridade em todas as áreas, não é só naquela área que você foi enganado, né? E depende do que aconteceu, dificilmente você vai voltar a confiar nela, pelo menos tão rápido. Então é algo muito sério isso daí, né? Ótimo. Página 21b, tem o título aí, o nascimento de Jacó, um enganador, porque na verdade ele é um enganador, não por causa do nome, mas por causa do comportamento dele, tá bom? Então agora no grupo,
Vocês vão ler a passagem que está aí no livro de vocês, ok? Gênesis capítulo 25, está projetado aqui também, tá bom? E aí vocês já vão colocando aqui a genealogia, o nome das pessoas aqui, referente a esses irmãos aqui, tá bem? Então vocês leiam e já vai colocando, completa aqui, pode ser no livro de vocês ou no sulfite, tá bom? A genealogia aqui de Ismael, de Esaú e assim por diante. Daniel vai falar. Não tem problema, você vai descobrir a hora que você for responder. Espera que você já vai falar, calma aí. Deu? Deu? O grupo que for terminando vai levantando a mão rapidinho, só para me saber. Ok, ok. Vamos lá? Ok. Primeiro nome dessa genealogia. Abraão. Quem era Abraão quando Deus o encontrou? Ele era um cara que amava a Deus ou ele era um idólatra? Alguém aqui amava a Deus antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador ou era idólatra também? Também. Tem tudo a ver com a gente? A gente briga com a idolatria até hoje, não é verdade? Então Abraão foi escolhido, né? Então, apesar de ser idólatra, eleito por Deus para receber a promessa. O segundo nome, quem é? Isaac. Abraão gerou 2 filhos, tá bom? Lá no ventre, quem era melhor? Isaac ou Ismael? Lá na barriguinha, quando estavam sendo tricotados por Deus, quem era melhor? Quem tinha o melhor caráter? Quem é que amava mais a Deus? Quem é que... Igual, não é? Mas o eleito, o escolhido, foi Isaac, não é? E o terceiro nome, quem é? Ah, ok, né? Jacó a gente já sabe o que ele é, né? Se a gente vai ver a vida de Esaú e a vida de Jacó, eu costumo dizer o seguinte: Jacó aprontou muito mais do que Esaú. No meu ponto de vista, cuidado com o que eu estou dizendo, Davi também aprontou muito mais do que Saul, não é? Não é verdade? Quando você vai à lista de pecados e tal, não é? Mas nosso Deus tem os seus planos, não é? Tudo a ver conosco, tudo a ver conosco. É a história de amor de Deus para com pessoas que Ele decidiu ter misericórdia. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. É assim, e Deus é justo, e nós não.
nós temos motivos para nos render, para amar, para sacrificar a nossa velha natureza, porque Deus simplesmente, o lixo que eu sou, Ele me tirou daquele lixo, está me limpando desse lixo, e vai fazer com que eu seja igualzinho a Jesus. Essa é a nossa história, a história dessas pessoas. Ok? Então isso é muito importante para nós. O que eu quero mostrar com isso, que é muito importante? Nós entendermos a época em que nós estamos vivendo. Abraão, Isaque e Jacó fazem parte dos descendentes de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que Deus prometeu para Eva que viria alguém que iria desfazer a obra de Satanás na vida deles e na vida do mundo. E é muito importante a gente entender que Ismael e Esaú representam os descendentes das serpentes. É isso, representa. Não vai querer entender as nuances disso, você vai querer julgar Deus, você vai pecar. Então, o que significa isso, irmãos? A humanidade, o mundo em que a gente vive, é composta por pessoas desses dois grupos só. O mundo está dividido. Os descendentes da promessa feitas para Eva e os descendentes da serpente. E sempre serão inimigos, independente das circunstâncias. Entende? É muito importante nós entendermos isso. O mundo ou é filho de Eva por promessa, ou é filho da serpente. Ou é filho de Deus ou filho do diabo. E quem é filho de Deus não bate no peito, não. Agradeça. Bota a cara no chão, mas bater no peito, não. Entende? Isso é muito importante, até para a gente se relacionar com as pessoas e dar a glória devida a Deus e obedecê-lo. Ok? Então isso é muito importante. Esses textos são provas. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, esse papo, né, de que, de alguma maneira, a gente precisa ser simpático para o mundo, você não vai ser simpático se você for cristão. Eu não estou dizendo que você vai ser grosso. Não estou falando, estou dizendo o seguinte, ó. Você não tem que se preocupar se você vai impressionar as pessoas ou não. Você tem que falar para as pessoas o que Deus mandou falar. Eles vão te odiar, se forem filhos do diabo, e vão te amar se você for filho de Deus, no tempo oportuno. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. É o seguinte, ó. O mundo vai nos odiar porque nós somos filhos de Deus. Só por isso. Ou por tudo isso. Entendeu? Porque a gente faz parte da aliança abraâmica. Porque Deus escolheu um e não escolheu outro. Acabou. Né? Ismael, ele não precisava de muitos motivos para odiar Isaque. A questão é que, no final de contas, Isaque foi escolhido pelo pai dele, né? Entende? E Ismael foi rejeitado por Abraão, por uma ordem de Deus. Esaú e Jacó a mesma coisa. Jacó enganou, mas já estava na barriguinha lá e Deus falou, o menor vai servir o maior. É isso que eu quero. E isso já vai criar um ódio. A gente não sente, às vezes, ciúmes, né, de coisas que acontecem com algumas pessoas em relação a outras? O que é ciúmes? Né? João 17,14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Então, gente, essa é a nossa realidade. Nós estamos numa guerra. Não porque, cuidado, não porque a gente escolheu, mas porque Deus diz é assim. E nós estamos aqui para lutar a guerra do Senhor, e fomos escolhidos para isso. Né? Então, não se preocupem com o que as pessoas pensam a seu respeito. Se preocupe com aquilo que Deus diz a respeito de você. Não se preocupe em agradar as pessoas. Você nunca vai agradar as pessoas do mundo, nunca. Eles vão falar na sua frente uma coisa, por trás vai falar outra. Entende? Só se você for descrente.
Aí tudo bem. Então, quando você ouve uma crítica de um descrente, é uma coisa. Quando você ouve uma crítica de um cristão de verdade que te ama, olha, não começa a comparar ele com o descrente, não, porque tem gente dizendo que às vezes os cristãos pegam mais no pé de outros cristãos do que os descrentes. Mas é para pegar mesmo. Se pegou no pé porque você está vivendo mais do jeito de lá do que do jeito de cá. Tá bom, gente? Então, isso é muito importante como introdução, é isso que nós estamos aprendendo aqui. Tá bom? O mundo é dividido em dois grupos, eles são inimigos ferrenhos entre eles. Do mesmo jeito que Deus nunca tentou fazer amizade com Satanás. Nunca. Simplesmente repreendeu, ensinou e assim por diante. A Bíblia diz que nós temos que cultivar relacionamentos redentores. Entende? Então não vamos confundir relacionamentos redentores com amizade, porque é diferente. Ok? Tá bom. Estudo. Jacó é abençoado por seu pai e pelo Senhor. Atividade de grupo. Vocês vão ler no grupo, no livro, Gênesis 28. E vocês vão fazer isso, vocês vão sublinhar, ou no livro, ou se vocês quiserem fazer um outro sinal, né, cada um tem o seu livro aí, faz o que achar melhor, mas notem essas 3 promessas, né? A terra, a descendência e bênçãos, vamos dizer assim, mais gerais, tá bom? 5 minutinhos, leia na apostilinha de vocês, é o que vocês têm aí, tá bom? Eu reproduzindo aqui, então grifem, né, onde estão essas bênçãos. E essa vai ser a nossa última tarefa de hoje. Nós vamos encerrar no horário. Ok? Se eu não me engano, o horário é meio-dia 10 ou meio-dia 15? Eu sempre me confundo. Ok. Então, nós vamos terminar meio-dia 15 hoje. Qual grupo não terminou ainda? Ok. Ok, vamos lá? Jean, entrega o microfone para alguém daquele grupo ali, ó. Rapidinho. Qual grupo seria aquele ali? Esse grupo aqui. Escolhe um aí. Uma. Ok. Promessa da terra. Onde é que está, meu querido? Vamos lá.
verso 4. Não, vai falar 4. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro. Ok. É isso. Tem mais algum? Não. Então, O verso 3 também. É que tem muitas vozes aqui no grupo. 3 ou 13? Tá bom. 3, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes. Aí o verso 13, darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. E o 14, seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. ok. Vocês confundiram um pouquinho, mas tudo bem. Vocês são jovens, a gente entende. Ok? Pelo menos a minha maneira de ver. Mas terra, terra mesmo, não é? Cadê aqui? Aperta aí para mim. Que alguma coisa deu tilt. Aí. Pronto. Tá bom? Então, terra, se vocês concordam, tá aí. Ok? Relacionado à terra. Tá bom? Agora, descendência também, mas é que eles vão herdar a terra, né? Vocês já ligaram, né? Eu sei como vocês são. Muito bem. Esse grupo aqui, ó. Esse grupo, dá para alguém aí? E sobre descendência, onde é que estão a descendência? Ó, se eu esquecer aqui, vocês podem me chamar a atenção também, viu? Descendência? O 3, né? Que é... Aqui, ó. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça o prolifero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Ok. Tem E mais? o 14, né? O 13 também? Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a vocês, os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Ok, falando exclusivamente dos descendentes, então é o que está aí em cor de rosa, tá bom? Só para ser mais exato, não é? A questão de grande número e tomando conta aí, né, do planeta. A primeira são bênçãos gerais, né? Primeiro versículo. Qual que você está falando? Multiplique os seus descendentes. O versículo... Qual? Então, a palavra prolífero significa rico, em todos os aspectos. Aí depois ele subdivide. Pelo menos foi o que eu achei no dicionário. Então, prolífero ali é geral. Ok, tá bom? Mas é só para ser mais exato, né? Porque identificar as 3 promessas, né? E sobre outras bênçãos, né? Que aí inclui, né? Muitas pessoas. Quem pode... Me ajuda aí. O Jean já sentou, tem mais uma pergunta. Vai, escolhe um aí, meu irmão. Dá um peso para ele. Faz de conta... No final do 14, todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e sua descendência? Isso. E lá em cima, eu coloquei o do 3 também, o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça o prolífero. Isso. Muito bem. Não, acho que não. Te abençoe lá e faça prolífero. Muito bem. Ok? E todos os povos da terra serão abençoados por você e sua descendência. Nenhuma dessas promessas foi cumprida cabalmente. Ela está sendo cumprida através dos tempos. Ok? E é por isso que nós interpretamos, por exemplo, em relação à escatologia, né, pré-milenista, né, pré-tribulacionista,
milenista de fato e assim por diante. Nós vamos falar disso na semana que vem, se a trombeta não tocar. Eu estou louco para ver vocês na semana que vem, mas eu prefiro que seja lá em cima. Mas se não for, irmãos, pela graça de Deus estaremos aqui, vendo que nós temos um Deus que nos ama, tem promessas para nós, e aquelas promessas que já foram cumpridas, é prova de que aquelas que restam serão cumpridas fielmente. Amém? Obrigado, Deus. Não temos palavras para expressar, ó Pai querido, o que nós deveríamos expressar ao Senhor. Por gratidão, amor, cuidado, ó Pai querido, e até pelas advertências que o Senhor nos dá. Faça, ó Pai querido, para a Tua honra e Tua glória, faça de nós um povo leal ao Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a cumprirmos e confiarmos na promessa de, em primeiro lugar, o Senhor, os seus interesses. Em primeiro lugar, te agradar, ó Pai. Ajuda-nos a fazer parte daquele grupo que poderão ser vistos como os remanescentes, graças ao Teu Santo Espírito e ao sacrifício de Jesus. Leva-nos para os nossos lares, que possamos ter um bom tempo de comunhão também. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Valeu, gente.